Nós falamos sobre apetites e a gente caminhou perguntando: você tem fome de quê? E aí tem o grupo que gosta de hambúrguer, tem um grupo que gosta de churrasco, tem um grupo que gosta de carne, mas na verdade nós não estamos falando de comida. Nós estamos falando dos apetites que movem as nossas vidas, dos apetites que nos impulsionam, daquilo que nos faz mover. E nessa noite, depois de caminhar ao longo dessa semana, aprofundando dentro dessa perspectiva, eu quero falar com você agora sobre uma dieta. Que dieta eu posso desenvolver? O que eu de fato posso fazer para que os meus apetites possam ser orientados segundo a vontade de Deus? Tem uma música que está lá no Inário para o Culto Cristão, que diz com clareza: não a minha vontade, mas a tua. Não os meus pensamentos, mas os pensamentos teus. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu ande, que eu viva, que eu proclame, que eu só me movo segundo a vontade de Deus. Como é que a gente pode se apropriar de uma verdade tão profunda e declarar que eu sou um homem que me movo segundo a revelação de Deus? Dia desses eu falei com vocês de Efésios no capítulo 1, no versículo 17 e 18, falando sobre que Deus possa realmente iluminar os nossos olhos, para que a gente possa desenvolver e receber espírito de sabedoria e de revelação. Mover-me com essa Vinícius, volta lá para o leão, esquece a projeção e vamos embora. Amanhã eu coloco a projeção disponível para vocês no grupo e você vai poder mergulhar mais sobre isso. Como é que a gente de verdade consegue resolver esse conflito? Como é que a gente de verdade consegue se tornar essa pessoa que anda em conformidade com essa revelação? Será que é possível achar alguém que realmente ande dessa forma? O texto de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 a 17, Deus fala algo contundente para Adão e para Eva. Ele diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente você morrerá. E é exatamente nesse ponto que nós começamos a entender o nosso dilema. Porque Deus foi categórico, fala assim, categórico. Sabe o que isso significa? Fala assim, direto. Fala assim, na lata. Deus disse, não coma. Mas o que o diabo fez? No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 3, ele diz, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Fala assim, vocês serão como Deus. Fala assim, eu, por causa do pecado, me tornei como Deus. Aonde é que está o problema? Qual é o problema de ser conhecedor do bem e do mal? É que no dia em que nós nos tornamos conhecedores dessa realidade, nós morremos. Porque nós não podemos, em nossa humanidade, tentar ser semelhante ao Altíssimo sem uma consequência. Então, a desobediência nos colocou num lugar de sofrimento, de dor. Então, Adão e Eva se recusaram. Eles ignoraram o seu verdadeiro pai, e em vez disso, eles deram ouvido ao diabo, o pai da mentira.
Então, essa dualidade entre apetite e dieta, ela é, em parte, determinada por aquele a quem você dá ouvidos. E aí você vai entender, queridos, que nós estamos vivendo um problema extremamente complexo. Por quê? Porque quando você olha para esse versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis, você descobre que ao desobedecerem a Deus, eles rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram a sua paternidade espiritual. Eles rejeitaram o seu relacionamento. Portanto, agora, eu e você estamos em rebeldia. Eu e você estamos em afastamento. Eu e você estamos distante. Quando o homem rejeita, quando Adão, o primeiro Adão, rejeita o relacionamento com Deus, ele não tem mais satisfação plena. Ele não tem mais satisfação completa. Você entende que, de repente, Deus vem na viração do dia. A viração do dia, fala para a pessoa que está do lado assim, fala assim, ó, a viração do dia é um horário muito importante. Deus visitava o homem na viração do dia. E Deus procura pelo homem e não o encontra. Mas parece que é algo impossível de compreender, porque ele é o eterno, ele é o completo. Então, quando o texto de Gênesis diz que Deus procurou pelo homem, na verdade, não foi Deus procurando o homem, mas foi o homem tentando se esconder de Deus, se ocultar, porque ele havia desobedecido, porque ele havia transgredido. E aí, o que acontece? O homem começa a experimentar fome. Deus precisou matar o primeiro animal para fazer roupa. E aí eu quero que você me responda uma pergunta. Aonde nós encontramos verdadeira saciedade? Aonde a nossa fome é de verdade saciada? Aonde de verdade nós encontramos satisfação? É interessante, queridos, por quê? Porque na realidade tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós buscamos, não nos satisfaz. Eu estava vendo um comercial de um carro, e eu vi assim, rapaz, o cara acabou de comprar um Creta 2023 com a frente novinha. Aí vem a Hyundai e lança um outro Creta, com a frente diferente. Ou seja, o cara que acabou de comprar um carro 2024, que é, segundo os especialistas, hoje o carro mais vendido do Brasil, tirando os carros de frota. Agora, o carro dele já tem um designer superado. E assim é em todas as coisas. Em tudo que nós fazemos, as coisas nunca poderão nos satisfazer. Por isso nós temos que pensar e parar e refletir que essa atitude de Adão gerou um estado de inanição em nós, de fome, de busca de satisfação, de busca de realização, de busca de realmente algo que nos preencha. E aí eu quero perguntar, como eu lido com essas necessidades? Como eu me farto? Como eu, de fato, lido com essas coisas para que eu me sinta satisfeito, para que eu me sinta completo? Ontem eu estava conversando com meu pai e ele falou assim, que a alegria dele hoje é poder ter o afeto. De quem? Dos filhos. Porque a razão de todas as decisões, de tudo como ele viveu ao longo de sua vida. Então você começa a entender que todos nós precisamos de quê? Precisamos de aceitação, precisamos ser aceitos, precisamos ser amados. E aí você descobre como as pessoas que estão em déficit nas suas emoções, como as pessoas que estão perdidas nas suas emoções, estão buscando saciedade. Como as pessoas que estão em conflito na sua paternidade, como um relacionamento conjugal
em deformidade pode gerar vazios no coração dos nossos filhos, a ponto deles não encontrarem satisfação na vida. Eles vivem um sentimento de completa inadequação. E porque romperam com o pai, porque romperam o relacionamento com Deus, porque o pecado fez uma cunha, abriu uma brecha, fez uma separação. As pessoas não se sentem confortáveis em buscar a Deus, porque há um sentimento de inadequação. Muitas pessoas na sua vida ou no seu próprio estilo de vida, elas não sabem como vão buscar a Deus. Muitos cristãos, eles não se sentem merecedores do relacionamento com Deus, porque eles não vivem uma paternidade plena. Quando você começa a entender e discernir a jornada da graça, você começa então realmente a entender que se você tem medo do que Deus, de como Deus possa suprir as suas necessidades, se a sua fome está de forma inadequada, se você não encontra saciedade, e dependendo de como você tem colocado a sua saciedade fora do lugar, você descobre que aquilo, quando você coloca a sua devoção, é muito interessante, porque quando você olha para a física, você descobre que massas de mesma polaridade, ou seja, elas se repelem. Se você tentar juntar um ímã com o negativo pelo negativo, o ímã não se conecta. Não se conecta. Mas no mundo do espírito é diferente. Na física, a massa de mesma polaridade se repele, mas na física os espíritos se atraem. Aí você descobre aquela mulher que teve um pai abusador, aquela mulher ou aquele homem que viveu um relacionamento de abuso emocional dentro da sua casa, ele acaba buscando alguém muito parecido com o seu pai, muito parecido com o seu abusador, para encontrar saciedade, para encontrar satisfação. No começo não parece, mas no meio do final do relacionamento, ele descobre que aquele homem é exatamente igual ao seu abusador. Por que essas coisas acontecem? Por que a vida realmente prega essas surpresas? Eu tenho descoberto, meus irmãos, que a fome é um ente poderoso. A fome é um ente poderoso. Ela mata, sim. As pessoas morrem de fome. Elas são escravizadas. Quantos vivem uma mentalidade de escassez e, portanto, são escravizados? A gente hoje não consegue entender muito do como a vida se dá diante dos nossos olhos, porque nós temos todos em abundância. A gente não consegue entender quando você é alguém como eu tenho 58 anos, vou fazer 59. Meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 86 anos. 87. Ela me corrige toda hora. E quando você tem pais com essa idade, meus pais nasceram em 34 e 37. Minha mãe disse hoje para mim, eu fui na fila comprar açúcar na guerra. Ou seja, na Segunda Grande Guerra Mundial, ela estava viva e ela viu a escassez que uma guerra produz. A maioria das pessoas que estão nesse ambiente, estão acompanhando a gente pela internet, não tem a visão do que é uma guerra e do que é a escassez de uma guerra. A gente não tem ideia do que é alguém que trabalha pela comida. A gente não tem ideia, porque a gente não consegue compreender esse nível de necessidade. Mas é interessante como a fome pode libertar um povo. Você pode observar a nação de Israel. Foi a fome que os levou para o Egito. Foi a fome que os fez escravos. Mas nessa fome e nesse período de 430 anos de escravidão, eles foram feitos livres. Eles foram libertos.
Então você começa a entender que os nossos apetites, eles são um ente poderoso nas nossas vidas. Porque aquilo que te move te impulsiona. Então você tem que saber por que você vai acordar amanhã e se você vai acordar. Porque nós temos a ideia de que vamos acordar. Hoje, quando eu acordei, eu agradeci a Deus porque eu acordei. Ontem, quando eu cheguei do Rio de noite, eu agradeci a Deus porque eu cheguei do Rio de noite, porque eu poderia ter derrapado numa curva. Situações N poderiam ter acontecido comigo e eu não teria chegado. Eu não estaria aqui falando com vocês nessa manhã, nessa noite. Então a gente tem que sair dessa dimensão do automático e começar a entender a dinâmica da nossa vida. Olha o que Deus fala em Amós, no capítulo 8, versículo 11. Ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que Deus está falando por meio do seu profeta, a nação de Israel? É uma palavra extremamente dura. Você pode até regozijar. Nossa, vão chegar dias em que as pessoas vão ter fome. O que Deus está falando para a nação de Israel é uma palavra de juízo. Porque Deus está dizendo: olha, eu falei no meio de vocês, eu enviei profetas, eu manifestei a minha presença no meio de vocês, mas vocês não quiseram me ouvir, vocês vão receber juízo, vocês vão experimentar juízo, e Ele está dizendo: vai chegar o dia em que vocês vão ter fome e sede da minha palavra, mas vocês não vão encontrar. Então nós precisamos parar e pensar, queridos, o tempo em que nós estamos vivendo, que se chama hoje. Porque nós estamos aqui agora. Então é agora que nós precisamos tomar decisões, é agora que nós precisamos dar passos, é agora que nós precisamos tomar uma decisão para a jornada de como nós vamos proceder esses próximos dias. Nós precisamos entender essa realidade. Porque se a gente entender essa realidade, nós vamos olhar para a profecia bíblica, nós vamos olhar para a igreja do Novo Testamento, nós vamos olhar para o livro de Atos, nós vamos olhar para a revelação e vamos entender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de grande derramamento de palavra e provisão de Deus. Mas nós precisamos ter certeza no nosso coração se o senhorio de Jesus Cristo está estabelecido plenamente dentro de nós, ou se nós continuamos tendo fome de quê? A gente continua sendo impulsionado, sendo levado por muitas coisas, mas o nosso coração não está reto diante do Senhor. Nós não estamos escondidos diante do Senhor. E aí a gente não entende, não compreende o que Deus está fazendo. Olha bem, nessa caminhada por essa dieta, eu falei sobre o primeiro Adão, agora eu quero falar sobre o segundo Adão. O segundo Adão, que é Jesus, que é o cabeça de uma nova raça, fala assim: eu sou filho de Deus por adoção. Fala assim: Jesus é o meu irmão mais velho. Então eu preciso andar no caminho de Jesus. E imediatamente depois que Jesus foi batizado, ele foi levado para o deserto. Fala assim: levado para o deserto. Fala assim: levado para o deserto. Irmão, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Mas é interessante, ele foi tentado pelo diabo nos 40 dias de jejum, no final. Então vamos lá, depois de 40 dias jejuando, Jesus teve fome. Vamos entender esse quadro em que Jesus se encontrava? Depois de 40 dias sem comer, ele já tinha consumido todas as suas reservas físicas. Só restava os órgãos e os tecidos. Então ele está num ponto limítrofe, ele chegou ao ápice. Ele não tem mais saída do ponto de vista físico. Então ele tem fome. E quando ele tem fome, lhe é oferecido algo para satisfazer o seu apetite.
ele é confrontado pelo diabo e diz: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus apresenta, uau, o pessoal resolveu o problema. Jesus apresenta dois caminhos: um caminho para o homem natural e um caminho para o homem espiritual. Ele está no limítrofe. E o que ele responde? Deuteronômio 8:3. Por quê? Fala assim, Deuteronômio é a Bíblia que Jesus lia. Você só gosta de ler o Novo Testamento? Você só gosta de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, mas você não lê os profetas menores? Essa era a Bíblia que Jesus lia. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é aí que você começa entendendo o conflito. Porque Satanás tentou persuadi-lo pela fome, tentou persuadi-lo pela glória. Olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo, se você prostrado me adorar. Adorareis só ao Senhor teu Deus. O que consome a sua devoção? O que faz você realmente parar? Então você começa a entender que nós podemos escolher se vamos continuar no caminho natural do homem que anda distante de Deus, ou vamos engajarmos-nos na vida do Espírito. Vamos realmente pular de cabeça nessa vida e mergulhar nadando de braçada no oceano do Espírito. Porque foi para essa vida que nós fomos chamados. Ei, eu e você fomos chamados para andarmos no sobrenatural. Essa semana eu vi coisas que são tremendas. Aí você vai falar assim: mas pastor, por que você não conta? Porque não sou eu que tenho que contar. Tem uma outra pessoa que tem que contar isso para vocês. Olha o que acontece. Quando Jesus está com seus discípulos, na semana passada eu falei de Pedro, hoje eu vou falar também novamente. Jesus, porém, voltando-se, olhou para os seus discípulos. Jesus, em Marcos capítulo 8, ele começa a falar para os discípulos dele: olha, eu vou ter que ir para a cruz, eu vou ter que morrer, está chegando a minha hora. E Pedro chama ele à parte e começa a repreendê-lo. Jesus, para com esse papo de que tu vai morrer, Jesus. Sai dessa. Já viu quando o irmão chama você pelo lado assim, começa com um papo tentando te demover de alguma coisa? Às vezes o irmão chega para mim: pastor, para com esse negócio aí, pastor, esse negócio seu que você está fazendo aí vai ser mó furada. Como é que Jesus responde? Olha o que ele diz. Jesus, porém, voltando os seus olhos para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Ele olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos... o mesmo Satanás, agora se utilizando de Pedro, para dissuadi-lo da cruz. Preste atenção no que eu quero te dizer, porque você precisa aprender isso. Por que você não está tocando? Eu estou intrigado. Fiquei intrigado agora. Pessoal, eu estou sem ponto, então eles não podem falar que eu não posso descer. Quem está lá em cima? João? Então ele se vira. Vamos lá. Essa semana eu aprendi uma coisa. Satanás não se opõe a Deus. Satanás não se opõe a Deus. Satanás se opõe a Miguel. Porque são dois seres criados. Você precisa entender quem é o eterno.
o El Olam, o Eterno, aquele que não tem começo e não tem fim. Por que Satanás, Jesus fala para Satanás, você consente e pensa nas coisas de homens? Porque lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que esse mundo jaz sobre a influência do maligno. Por que esse mundo jaz sobre a influência do maligno, Mateus? Tony, por que esse mundo jaz sobre a influência do maligno? Salmo 115 diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E aí, Raimundo, a gente pecou. Quando a gente pecou, a gente entregou o governo para Satanás. E porque a gente entregou o governo para Satanás, Jesus precisou descer. Deus precisou construir um plano para tomar a terra de volta e poder influenciar na terra, porque ele não podia. Porque ele deu a terra para o homem. Então a sua mentalidade faz toda a diferença. Se você tem uma mentalidade de homem natural, você só vai pensar nas coisas desse mundo. Você vai ter medo de dar um passo, porque você não está vendo a provisão. Não estou dizendo que você não precisa ter estratégia, que você não precisa juntar dinheiro, que você não precisa aprovisionar recursos, que você não precisa ter estratégia. Não é isso, não. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver Deus dando várias estratégias para o seu povo conquistar, guerrear, e são estratégias que você precisa aplicar na sua vida. Mas nós precisamos entender. Passa lá para outra, Vinícius, por favor, me ajuda aí. Olha lá. Adão, ser vivente, homem natural, visão terrena. Gênesis 2:7 diz que ele se tornou alma vivente. Agora olha para Cristo, espírito vivificante, homem espiritual, do céu. Leia o texto lá de 1 Coríntios no capítulo 15. São duas realidades, são duas dimensões. Então o apetite, se você alimentar o seu apetite carnal, você vai continuar preso a essa terra, você vai continuar com medo, você vai continuar em dúvida, você vai continuar, sabe, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, eu não sei se eu vou ter a roupa, eu não sei se eu vou ter a comida, e Deus falou claramente para a gente, olha, não se preocupem com essas coisas, são os pagãos que se preocupam com isso, é o povo pagão que anda com medo do que vai acontecer. Cara, a gente precisa entender o lugar onde Deus está nos colocando, para que a gente consiga se mover. Dá luz aí. Aí você vai entender. Aí você vai compreender a realidade. Por quê? É muito claro, é compreensivamente claro, é quase que um grito, o que realmente Paulo... Não esqueci aqui o texto. Olha só. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Irmão, nós precisamos entender essa realidade, porque nós estamos nos tornando homens e mulheres que andam segundo a carne. Então nós precisamos de um alerta. Nós precisamos ser desafiados. Nós precisamos mergulhar de verdade num relacionamento profundo com Deus, para que desse relacionamento brote a verdadeira saciedade, a verdadeira satisfação. Um homem que vence os seus apetites e se submete a uma dieta para desenvolver sua fome
em Deus. Esse é um homem espiritual. Você que refreia, você que diz para a sua alma, senta, quando ela quer ficar de pé. Você que diz para as suas emoções. Essa semana o Espírito Santo me confrontou numa realidade. Ele falou: Edson, você precisa olhar e começar a esperar o melhor das pessoas, não o pior. Porque você não pode mais conhecer a ninguém segundo a carne. Então você tem que relacionar-se numa dimensão espiritual. Então você começa a andar numa nova frequência. E quando você começa a andar nessa frequência, você começa a atrair o quê de volta? É física, é um relacionamento espiritual. Então você começa a atrair essas pessoas que estão nessa mesma frequência. Você começa a desenvolver fome. Essa semana, como eu fui incomodado a respeito de uma realidade que eu vou compartilhar com vocês aqui daqui a pouco. Você descobre, vai o próximo, Vinícius. Olha só, olha a jornada. Regozijai-vos sempre. Tem alguém aqui que está sempre alegre? Eu não quero saber se você perdeu o emprego. Se você está numa crise conjugal. Não é isso. O texto não está falando, olha, eu quero ver você sempre sorrindo. Não, o texto não está dizendo que você tem que ficar sorrindo como uma hiena, não. Você tem que ser alguém que se alegra no Senhor. E alegrar no Senhor não é estar sorrindo o tempo todo. Você pode estar passando pelo deserto que for. Você pode estar numa maior crise conjugal. Mas você vai se regozijar no Senhor sempre. Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Paulo escreveu aos Filipenses. Ele diz: regozijai-vos no Senhor, justos. Então você descobre que alegria não é situacional. Alegria ou você tem ou você não tem. Está entendendo ou não está entendendo? O problema é que vocês estão presos às circunstâncias. Fala assim, um cristão. Fala assim, um cristão. Então fala assim, eu não posso ser movido pelas minhas circunstâncias. Então, quando é que você vai descer do salto? Quando é que você vai descer do salto? Olha o que o texto fala. Orai sem cessar. Qual é a atitude de um homem espiritual? Ele ora. Ele vai comer, ele ora. Ele vai pegar o carro, ele ora. Ele vai entrar no ônibus, ele ora. Ele desce do ônibus, ele ora. Ele senta no volante para dirigir, ele ora. Ele vai andar de bicicleta, ele ora. Ele vai subir no andaime lá para fazer o trabalho, ele ora. E como é que você faz isso, irmão? Como é que você faz isso? Como é que você consegue orar o tempo todo? Meu filho, você começa a entrar na vida do Espírito. Você realmente se abre e você começa a orar em Espírito. E aí você começa a andar numa outra frequência. E aí você vai ser o quê? Grato. Você não vai ser grato porque você foi promovido. Você vai ser grato por tudo. Está chovendo, dá glória a Deus. Perdeu o emprego, dá glória a Deus. Por quê? Porque essa é a vontade do nosso Deus. Então qual é o caminho? Para onde que a gente vai? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu pai contou uma história desse convosco aqui, que ele falou que eles chegaram da roça e a irmã dele foi fazer uma visita e a moça falou para ela assim, fica aí para tomar café conosco. Aí ela falou assim, café conosco? O que é isso? Eu conheço café, mas conosco deve ser um café especial. E eu estou falando isso para você entender, às vezes, a nossa simplicidade e a nossa, de onde a gente veio, a raiz. Essa é a vontade de Deus para todo mundo.
que você seja alegre, que você ore, que você seja grato. Então a gente tem que parar e pensar. Mateus, no capítulo 9, versículo 15. Como podem os convidados, Jesus responde, os convidados para o casamento estar triste enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. A questão, queridos, não é quando nós vamos, não é se vamos jejuar, mas é quando nós vamos jejuar. E o que Jesus estava dizendo para os fariseus é que os fariseus perguntaram para ele, os seus discípulos, eles não jejuam? Ele disse, como é que os discípulos vão jejuar se o noivo está com eles? Se o mestre está com eles? Mas vai chegar a hora em que o mestre vai ser tirado, e a hora que o mestre for tirado, eles vão começar a jejuar, eles vão começar a me buscar de todo o seu coração. E aí eu pergunto para você, queridos, nós temos buscado o Senhor de todo o nosso coração? Nós temos buscado o Senhor com todas as nossas forças? Você faz um curso online, você faz faculdade, você sai de um lugar, vai para outro, e você está buscando o quê? Você está buscando algo que vai ser corrompido, corroído, que vai acabar. Então essa sede de significação que nós precisamos ter, essa sede de sucesso que permeia a vida de todo mundo, porque a gente está pensando que vai ficar aqui para semente. A gente tem que parar e pensar, se a gente começar a entrar na presença de Deus, o teu pai que te vê, ele vai trazer você do secreto para o público. Para quem você toca? Para quem você canta? Tem gente que, às vezes você tem na banda, esse povo de música, eles são complicados, porque eles têm o hemisfério esquerdo, então a turma do hemisfério esquerdo, eles são mais sensíveis. Mas para quem você toca? Eu cheguei aqui e perguntei para o Renato, Renato, tem como tocar Ele é Santo? Pergunta, tem gente aqui que talvez nunca tenha tocado essa canção. Se fossem outras pessoas, eles diriam, pastor, não dá. E às vezes não dá. Mas eles disseram, vai dar certo. E eles fizeram, e parecia que eles, na primeira notinha, eles deram uma escorregadinha, mas escorregou e se levantou rapidinho. E parecia que eles tinham passado a música. Quanto tempo que a gente não canta essa canção? Aí você começa a entender que a hora de jejuar é agora. Porque o noivo já nos foi tirado. É isso que a gente precisa entender. Olha, eu não estou querendo convidar um ministério de intercessão para jejuar, não. Porque eu sei que alguns deles jejuam toda semana. Eu não estou querendo convidar os diáconos para jejuar, porque eu espero que alguns deles jejuem toda semana. Eu quero convidar a igreja para jejuar. Eu quero fazer uma proposta para vocês domingo. Eu ia fazer essa proposta para hoje. Mas eu não sei porque eu não consegui mandar essa mensagem no grupo. Eu pensei em gravar, vieram as ideias para gravar, mas eu não conseguia gravar. Eu quero fazer uma proposição para domingo que vem. A gente vai tomar o café da manhã e vai preparar um banquete para depois do culto, quando a gente voltar para casa. Porque quando você voltar para casa é que você vai entregar o seu jejum. Você vai tomar um café da manhã. E você vai passar um domingo que é do Senhor, não é? O domingo não é o dia do Senhor? Então você vai dedicar esse domingo para o Senhor. Você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer altar de adoração na sua casa. Meu irmão, tu vai chegar assim aqui hoje, tu vai chegar domingo que vem aqui à noite. Faz sim para o Espírito Santo. Quem é que está dando aleluia, glória a Deus aí? Eu quero saber quem é. Fala aí para mim, levanta a mãozinha.
Aleluia. Ah, você. Eu gostei de você. Esse irmão veio na quarta-feira. Ele sentou por ali mesmo. Aí eu passei na rua. Ele estava na rua, eu falei assim, só que ele estava de uniforme. Como é que diz? Disfarçado. Aí eu olhei para ele, você estava no culto na quarta-feira. Aí ele, sorrindo, falei assim, estava assim. Irmão, pode dar uns aleluia, não faz mal não. Cara, para você entender. Aí, no domingo que vem de noite, nós vamos fazer um culto diferente. A gente vai começar com adoração e vamos até onde Deus mandar a gente ir. O que a gente vai fazer, eu não sei. Vai ser um negócio diferente. Mas por que vai ser diferente? Porque nós vamos ser mais do que 2 ou 3 que vão estar ardendo. Então, se organiza para o domingo. Prepara a criançada, organiza o café da manhã deles. Faz um jejum para eles de 6 horas, aí dá um negocinho para enganar eles na hora do... E vamos fazer a festa de dedicação do nosso culto ao Senhor para quando a gente voltar em casa. Aí você vai fazer igual um shabat, você vai fazer uma reunião, e aí você vai sentar os maridos na cabeceira da mesa, vocês vão sentar, as esposas, e se você está sozinho, vai sentar você sozinho, e você vai levantar um tributo ao Senhor. Porque você vai passar um domingo como você nunca passou. Mas eu não sei, se eu peço para vocês, eu não vou pedir para ninguém se manifestar. Porque eu não quero frustrar a minha expectativa. Eu vou fazer. Se você estiver junto comigo, isso aqui vai pegar fogo. Isso aqui vai faltar lugar. Porque Deus... Cara, olha só. A gente tem uma equipe de mídia, eu vejo o pessoal se empenhando. Mas vou dizer uma coisa. Convite no Instagram, às vezes, só traz... O que atrai as pessoas é a presença de Deus. Se tem presença de Deus, as pessoas vão vir do leste e do oeste, elas vão vir de qualquer lugar, porque elas têm fome e sede de Deus. Esse é o tempo que o profeta Joel profetizou. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí você começa a entender essa realidade. Qual a realidade? Josué no capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Quem aqui quer prosperar e ser bem-sucedido? Dá glória a Deus, bate o pé no chão, Então o que você tem que fazer? Meditar na palavra. Você está meditando na palavra, abençoado? Paulo escrevendo ao jovem, tá bom, pastor, isso aqui está no Velho Testamento. Paulo falou ao jovem Timóteo que ele tinha que persistir em ler. Então, galera, a gente não tem outro caminho. Ou a gente entra nessa dieta, ou a gente está perdido. Gálatas no capítulo 5, versículo 22 e 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, nós precisamos sair desse lugar de meninice, onde homens e mulheres adultos continuam se comportando como se fossem crianças espirituais. O pastor, meu irmão, pelo amor de Deus, sai desse lugar, filho. Você precisa de mim para ir à presença do Senhor? Para com isso, filho. Se você precisa de mim para ir à presença do Senhor, você está perdido. Porque no Novo Testamento, eu sou o treinador do time, eu sou o facilitador. Eu não levo ninguém à presença do Senhor, não, filho. Tira-me dessa. Me tira desse encargo. Talvez o seu problema estejam sendo os seus apetites, os seus desejos, o lugar onde você está. Porque nós temos dia e noite clamado para que Deus manifeste a presença dele nesse lugar.
para que as vidas sejam impactadas com a presença do Senhor, para que verdadeiramente haja transformação. E se você está buscando de verdade ao Senhor, queridos, você vai deixar de ser maledicente, você vai deixar de falar da vida dos outros. Sabe por quê? Porque você não tem controle. Você não tem controle. Você só tem controle da sua vida. Então cuida da sua vida. Sabe por quê? Gálatas no capítulo 6, nessa dieta espiritual, Gálatas no capítulo 6 fala o quê? Quem está de pé, Jacob, cuide para quem não caia. Você não pode fazer que o outro caia. Você tem que cuidar de você. Você tem que buscar você, Adriana. Aí você começa a entender por que a gente não avança. Você está olhando para o lado. A gente tem responsabilidade com quem está do lado. É claro que tem, porque nós temos que nos estimular uns aos outros. Paulo, o autor aos Hebreus, diz que a gente tem que fugir de toda a amargura. E nos estimularmos ao amor e às boas obras, contanto que a gente está observando que está chegando aquele dia. Então, irmãos, a gente tem que levantar um ao outro. A gente tem que trazer palavra de ânimo. Está entendendo? Hein, Anderson? Está entendendo? Rapaz, eu olho para vocês, eu fico caçando os nomes de quem eu posso falar. Porque às vezes eu falo o nome assim, o cara pode achar que eu estou mandando um recado. Não estou mandando recado para ninguém, não. É que eu fico assim, eu falava ao Anacleto, aí o Anacleto falou com o pastor, eu chego num lugar, o cara vem falar comigo, você é o Anacleto. Aí eu parei de ficar chamando o nome dele. Todo mundo já conhecia ele. Está entendendo, Wesley? Isso é muito sério. É a hora da gente entender que Deus está chamando uma igreja madura, uma igreja de gente adulta, uma igreja de gente que vai sacudir, vai marchar, esquerda, direita, eu piso no diabo. Você pisa por quê? Porque ele já foi colocado debaixo dos pés da igreja. Então você marcha sobre a dificuldade, marcha sobre a depressão, marcha sobre a angústia, marcha sobre o abandono, marcha sobre o medo. Por quê? Porque você vai vencendo. Sabe por que você vai vencendo? Porque você vai caminhando em triunfo. O que é caminhar em triunfo? Você caminha na vitória do teu irmão mais velho. Não sou eu quem vence o mundo, é ele quem vence o mundo. Se for enfrentar o diabo, ele me mata. Eu e ele somos seres criados. Eu não tenho nenhum poder, nenhuma autoridade, se não for a autoridade que vem do alto. Não existe poder em nós mesmos. Então você começa a entender, peraí, como é que então eu vou vencendo? Cara, eu vou vencendo porque eu vou caminhando. Mas então é Jesus quem vence? É Ele quem me faz saltar muralhas. É Ele quem me faz vencer batalhas. É Ele quem restaura. Então, peraí, mas eu sou um cara resmungão? Eu estou regozijando-me? Eu estou orando sem cessar? Eu estou jejuando? Eu tenho um coração grato? Eu tenho um coração grato? Realmente eu tenho um coração grato? Eu realmente estou meditando nas Escrituras? Eu comecei a entender, eu comecei a discernir que essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Por quê? Porque nós vamos trazer a realidade do céu para a terra. Porque nós não somos homens segundo Adão. Nós somos homens agora segundo Cristo. Quem está entendendo da glória a Deus? Então, filho, vai ser só uma experiência de culto. Eu ouvi a palavra da Tatiana. Eu fui lá para fora. E lá fora eu orava, Senhor, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais presença, mais presença. Cara, nascer de novo. Nós temos que nascer do Espírito.
Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser batizado no Espírito Santo? Então peça para Ele todo dia. Peça para Ele. Não para de clamar. O problema é que vocês acham que, vamos fazer um corredor de fogo aqui, agora, aí vamos fazer o corredor de fogo, aí você vai vir a presença de Deus sobre você. Cara, você está querendo ter experiência na energia do outro. Você está querendo ter uma experiência baseada na entrega do outro. Você precisa se derramar na presença do Senhor. Você precisa se debruçar na presença do Senhor. Você precisa se colocar na presença do Senhor. E aí quando você se coloca, Ele vem. Aí, no ajuntamento, lembra que a gente cantou? Aonde tem fogo, tem lenha. Por quê? Porque você já está incendiado. Você já está incendiado. Você está seco. Aí a gente se junta aqui, um lugar onde está todo mundo incendiado. Só precisa de uma faísca. O que vai acontecer? Um ambiente de cura. Um ambiente de revelação. Deus vai começar a responder. Você sentado, você vai ouvir Deus falando com você tudo que você precisa. Você vai ouvir sair da minha boca. Eu não sei de nada do que eu estou falando, então não adianta botar crédito em mim. É Ele, é dele, é por meio dele. E a glória só pode ser dada a Ele. Então você começa a entender o que Deus está fazendo. Cara, nós vamos andar num ambiente de interdependência. Deus vai fazer coisas incríveis. Cara, é isso que a graça de Deus faz. Aí você pega, eu vou terminar. Você pega 1 Coríntios no capítulo 2. Nem olhos viram, versículo 9. Ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, não penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Isso que nem olhos viram, isso que não penetrou no coração de homem algum. Então tem coisas de Deus que nem eu e você não sabemos, porque a gente não ouviu. Por quê? Porque a gente não ouviu? Porque Ele não nos revelou. E por que Ele não nos revelou? Porque não há fome em nós. Não há fome. Porque Ele disse, busque e vocês vão encontrar. Batam e lhes será aberto. Peçam e lhes será dado. Mas aí você vê, Raimundinha, olha só, lá Tiago diz o quê? Vocês pedem e não recebem? Por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos seus deleites. Deus não tem problema nenhum em dar presentes para nós. Deus não tem problema nenhum, sabe, em te dar coisas materiais. Cara, Ele não tem problema com isso. Mas aonde está o teu coração? Você queria tanto um carro. E se Deus te pedir um carro para a obra, você dá? Se Deus pedir o seu filho, você libera? Eu nunca esqueci o seu pai. A Júlia foi fazer um tempo de missões. Foi fazer um tempo. Aí uma vez eu conversando com o Delber, ele falou assim, a culpa é sua. Eu falei, a culpa é minha? Ele falou, é. Você mandou sua filha para o Havaí, você deixou ela ir não sei para onde aí. Aí você deixa, como é que a gente faz? Eu lembrei ontem, falando com a minha filha, a gente conversando na entrada do restaurante, que a gente comemorou do meu pai, eu falei para ela, você lembra? Naquele dia que a gente estava indo, você simplesmente se despediu de mim, dizendo, pai, eu estou indo para as montanhas. Eu estou indo para as montanhas. A gente está levando aqui cada um 2,5 kg de Bíblia, a gente está indo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei, cara, ela se despediu de mim mesmo, eu orei com ela mesmo. Eu acabei de orar agora aqui, ela voltou para São Paulo. Cara, as nossas vidas não têm peso. A Débora mandou para a gente, pai, essa semana Deus me deu um peso e eu não entrei no metrô, eu não entrei no trem.
E eu peguei o ônibus. E aí eu recebi vídeo de que aquele trem que eu não entrei pegou fogo. Então, os teus filhos não podem ficar embaixo do cobertor da sua casa. Não tem lugar seguro no mundo. O único lugar seguro é na cruz, Jacob. É aos pés do Senhor. Aí ela queria voltar para fazer missões. Essa aqui. E ela ficou igual um siri na lata, porque ela queria ir. Ô, filha, vai estudar, filha. E ela está estudando. Falta quanto tempo para terminar? 2 anos ela vai terminar a enfermagem. O coração delas, pode ser que o Senhor leve, pode ser que o Senhor... Mas ela está fazendo o quê? Ela está juntando lenha. Ela está às vezes você fala assim, mas eu quero fazer isso hoje. Hoje não dá, filho, vai ter que levar 5 anos. Aí você espera 5 anos no Senhor. Aí o Senhor vai capacitando. Aí você aprende um idioma, você aprende outro. Aí acontece isso. Aí quando você está pronto, aí você consegue, sei lá, fez administração, fez MBA, fez um monte de coisa. Aí você encontra emprego num banco. Aí o banco te manda para a Suíça, daqui a pouco te manda para Nova York, te manda para um monte de lugar ao redor do mundo. E aí você começa a viajar. Faz a obra do Senhor, porque você encontra um monte de gente no aeroporto, nos lugares, e fala de Jesus, e o banco ainda está pagando seu salário. Mas você tem que entender que não é do seu jeito, filho, nem do seu tempo. Tem coisas que vocês estão esperando há anos, mas não acontece por quê? Porque você não tá arando a terra. Você não está regando a terra com as suas lágrimas. Você não está regando a terra, sabe, de joelhos. E aí você não está entendendo. Você já está orando pelo casamento do seu filho. Você está orando pela esposa que o seu filho vai conhecer um dia. Você está orando pela mulher que Deus vai colocar no seu filho. Ou você está criando um monte de problema dentro de casa. Quando você é o líder, você é que abre as portas do céu sobre a vida do seu filho. Irmão, se prepare, eu estou me preparando, porque eu estou apaixonado pelo meu genro, eu não sei quem ele é, mas eu já estou apaixonado por ele. Daniel, pode se apaixonar pelo seu também. Essa menininha linda aqui, daqui a pouco ela vai estar pronta para ser desposada, e o teu coração tem que estar pronto. Curte todos os verões, porque você tem ainda alguns verões, não desperdice os verões. Nós temos talvez 18, 19 verões com os nossos filhos, depois eles começam a ir embora. Curta cada verão, cada primavera, brinque, invista tempo, ore, jejue, traga o céu para a sua casa. Por quê, queridos? Porque são os apetites que nos impulsionam. E aí a gente precisa entender o que a gente está colocando dentro de casa. A assinatura da TV que você tem em casa é gato? Você está fazendo gato? Você está roubando sinal de internet? Você está roubando dinheiro, desviando dinheiro? Então, meu filho, se você está botando dinheiro, esse dinheiro vai ter que ser devolvido. E se você não entender o que Deus vai fazer com você, Ele vai te pegar. E aí você vai lá na frente. Não pense, na vida não tem almoço de graça, filho. Não tem almoço de graça. O que esses caras estão fazendo no Brasil, a conta deles vai chegar, de todos eles, incluindo os de Angra dos Reis, a conta deles vai chegar, porque eles sabem o que estão fazendo. Pega aí o salmista no Salmo 2, vai lá ver o que Deus faz. Deus está dando gargalhada do seu trono, porque esses caras estão pensando que são alguma coisa. Ele é o justo juiz. Eu quero que vocês me mostrem a obra de César, a obra de Nero, a obra de Dominiciano, a obra de Alexandre o Grande. Nenhum império na terra subsistiu até que chegou o império do Messias. Quando ele chegou, o último império foi ao chão. E ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. E desde então, eles estão trabalhando. Eles trabalham dia e noite para impedir a igreja de avançar, para impedir o reino de avançar.
fazendo com que a mentalidade dos cristãos se torne uma mentalidade mundana. Mas se nós formos para o jejum, se a gente for para a cruz, a mentalidade e a cosmovisão vão mudar. Então o reino vai invadir as nossas casas, e o reino invadindo as nossas casas, ele vai invadir a rua, ele vai trazer o céu para a terra. Deixe o céu descer, queridos. É isso que eu e você precisamos fazer nesse tempo, sem ter medo de ninguém. Mas pastor, eles podem perseguir. Você tem reputação, filho? Você está vivo ou você está morto? Você está vivo ou está morto? Hã? Morto ou vivo? Morto. Fui crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.